E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu estou aqui com os brothers Gustavo Ribeiro. Oi, gente. E com o Ivan Steffen. Oi, galera. Muito bem, hoje nós estamos reunidos para conversar sobre uma parada que eu diria que é mágica. Foi muito horrível fazer essa piada. Piada mais óbvia de todas. Droga, desculpa. Mas eu tinha que fazer. É válido uma vez por pessoa fazer essa piada. Exato. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre um software, a gente vai falar sobre o Houdini. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse software, por que tanta gente tem medo dele. Quem inventou ele? Foi o mágico? Será? O mágico Houdini? Talvez. Será que foi? Começou num show dele que ele precisava fazer uma simulação. Mas ele é mágico. Aí ó, o Ivan já usou. Então, agora... Já queimou, já. O Ivan tem que voltar, tem que aprender de novo. Só tem uma vez que o Gustavo pode usar ainda. Mas então é isso, vamos conversar sobre o software, vamos conversar sobre aonde que ele é usado e tudo mais, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essas ferramentas que são usadas na indústria. Então fica aí que é muito importante todo mundo saber. E digo mais, se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, o Ivan e o Gustavo vão fazer uma live no YouTube, justamente sobre o Houdini, para mostrar um pouquinho mais visualmente para vocês como que ele funciona, etc, tirar suas dúvidas ao vivo. E é claro que se você não está ouvindo no mesmo dia, é claro que a live está lá salva. Se você quiser ir assisti-la depois do podcast, vai estar lá disponível, certo? É isso aí? É isso aí. Então tá, vamos começar e vamos falar do básico, que é o Houdini, quem faz ele, quem ele é, pra quem ele é. Então, o Houdini é meio mágico e o nome vem da magia. O Ivan já estourou. Eu queimei duas vezes, mas 200 vezes já quem falava. mexe com ele realmente, eu vou falar a terceira, acha que ele é meio mágico. E por que então que tem essa magia? Então, o Houdini é bem antigo, ele nasceu junto com o Maia lá nos anos 90. Achei que você ia falar ele nasceu junto com o mágico. Não, ele nasceu na mesma época do Maia, no primórdio da computação gráfica do cinema. Então, galera, o Houdini é feito pela SideFX. Além de ele ser um DCC de uso geral, ele tem uma maneira de pensar muito diferente. Ele tem DCC, só pra quem não tá familiarizado, né? Se chama Digital Content Creation. O software faz tudo. Faz tudo. Ele faz um pouco de tudo. Só que ele tem uma maneira de pensar completamente diferente do padrão da indústria 3D. Ele funciona por um sistema nodal e ele é fortemente baseado em programação. Pasmem, mas ele é muito baseado em programação e scripts junto com esse sistema nodal. Na real, mas não é uma programação do jeito que vocês estão pensando, é uma programação que com muita coisa mais simples você pode fazer muita coisa, não é tipo uma programação hardcore mais uma linguagem de script do que necessariamente uma linguagem de programação própria. E você pode fazer coisas sem programação também nele? Pode, mas nos vídeos de introdução normalmente já vê algumas pequenas expressões maluquinhas. Então... E é por causa disso que vocês acham que muita gente, foge do Houdini, assim? Talvez. Sempre a gente fala, tá, e o Houdini? Não, esquece isso aí. Vai pro... Quando a galera começa a modelar em Houdini, por exemplo, eles vão na viewport e começam a fazer como os outros softwares fazem, sabe? Puxa um extrude, daí faz um edge loop. Mas o Houdini não é feito para modelar no viewport. Não que você não possa modelar no viewport. Ele é feito para se modelar nos nós. Então, normalmente, você fica como no Nuke, você fica fazendo grande parte da operação do Houdini em cima dos nós. Vai ser bem legal na live vocês verem isso, porque a gente vai mostrar a ferramenta, vocês vão ver a ferramenta funcionando. Vocês vão ver como raramente eu vou numa viewport 3D para fazer alguma coisa. Mesmo o processo de movimentar objetos é por nós, não é manual lá no viewport. Tô achando bem alienígena por enquanto. É bem alienígena. Ele tem uma curva de aprendizado também um pouco fora da regra geral, assim. Eu acho que a curva de aprendizado dele, ele pode ser até, eu acho que até ele pode até ser igual o Maya. Só que depende de você entrar no mundo 3D direto nele. Sabe, eu acho que é tipo você, eu lembro, é tipo uma comparação de você tá usando software 3D há muito tempo já, e daí você vai pra uma outra parada que, você já tem um pensamento fechado ali, e existe um pensamento de pensar 3D, que você pega Maya, Max, Blender, Modo, Cinema 4D, Lightwave, todos os softwares 3D, eles têm um pensamento similar de tudo. Modelagem, textura, luz, render, shader, VFX... O Houdini parece que ele tá em outro branch, que é outro... Ele não pensa igual... Pra você usar ele, você tem que pensar de um jeito diferente de todos esses outros softwares. Então é um outro caminho. Tem muita coisa, claro. Teoria de modelagem, você pode usar e pensar ali. Conhecimento de luz, artístico. Mas tecnicamente falando, o processo de construção de um modelo pode se dar igual a um outro software.
Só que ele não é o melhor pra isso. Você tem que pensar de outro jeito. Pensar do jeito dele. Você tem que pensar do jeito dele. Então, tipo, sei lá, às vezes um cara que vai começar do zero teria muito mais lucro começando no Houdini, porque ele não tem nenhuma ideia preconcebida do que é 3D, sabe? Do que um cara que, putz, eu já mexo no Max, eu já mexo no Blender. Tipo, pra gente que já mexe em outro software, é meio que, tipo, bugante de mente, assim. Porque você precisa abstrair um monte de conceito que você imagina que é daquele jeito, sabe? O Houdini utiliza o que chama na ciência da computação um paradigma completamente diferente do processo de 3D normal. Então, e falando sobre curva de aprendizado, é um pouco mais complicado aprender Houdini, sim. Sim. Porque ele é um software, por mais que a SideFX tenha ao longo dos anos facilitado modelagem um pouco dentro dele, Sim. por ser um sistema nodal, ele é mais complexo. Não tem como ser... Sim. Vamos voltando um pouco. Por ser um sistema nodal, ele é mais complexo naturalmente. Sim. Uma das analogias que eu gosto de fazer do Houdini, eu estava até conversando com o Gustavo esses dias, é que aprender Houdini é muito próximo a aprender um idioma novo. Eu comparo os nós do Houdini a palavras e a ligação dos nós e as técnicas que se usam dentro do Houdini a formar frases. Então, é uma analogia, parece boba, mas é muito próximo ao que é aprender Houdini. Faz bastante sentido, né? Então, você não vai ficar fluente em Houdini em 3 meses, sabe? E ele é tão amplo... eu não sei a quantidade de nós, mas eu chuto que ele tem mais de 1.500 nós. Mas aí eu acho que não é uma realidade nem pro Houdini, só é pra todos os softwares. Pra todos os softwares. Você esquece, meu amigo, você acha que você vai saber todos os módulos de um software 3D. É impossível, assim. O software 3D, todos eles são muito grandes. E eu acho que Vai realmente... aparecer alguém nos comentários e fala assim, eu sei todos. Eu acho que realmente o que afasta a galera do Houdini é esse contato um pouco mais técnico, que envolve um pouco de matemática, um pouco de programação. Daí quando você cai no mundo das explosões, tem uma porrada de técnicas e regras para você fazer uma explosão. Então ele é muito menos o que é o Maya, por exemplo, em explosão. Clica no menu, apareceu uma explosão, você só configura parâmetros numa janela. O Houdini você tem que pensar em ligar nós, pensar nas colisões, configurações. Então ele tem um processo um pouco mais burocrático. Mas a gente precisa falar, até agora a gente falou dos lados ruins do Houdini, que é a curva de aprendizado. Assim, vocês falaram... Essa curva de aprendizado tem um momento em que você começa a perceber o quanto ele se torna mais poderoso. Então, quando você começa a ligar os nodes, que são as palavras, e fazer sentenças mais avançadas no Houdini, você começa a ter um diferencial de produção 3D que você não tem em nenhum software. E eu vou repetir, não existe nenhum outro software que tenha a mesma facilidade e potencial de criação de grandes explosões, construção de grandes cenários que não seja o Houdini. O Maya faz isso, o Blender faz isso, mas ele vai depender de scriptagem, ele vai ter toda uma outra maneira de pensar, que daí a gente já começa a falar que o Houdini para o usuário é interessante, porque um usuário que programa um pouquinho e entende Houdini, ele já consegue criar cenas gigantescas, que para fazer isso no Maya você teria que saber programação já avançada. Então, ele tem uma barreira de aprendizado leve de início, mas quando você consegue pular essa barreira, você tem o mundo à tua frente. Deixa eu ser um pouco do contraponto agora do Ivan. Concordando, mas discordando. Eu acho que ele tem uma barreira leve pra quem quer ir aprender, tipo, sei lá, eu quero aprender o software como um todo. Porque daí eu acho que passando essa semana, eu acho que eu já discordo um pouco dessa percepção. Porque, por exemplo, se eu sou por exemplo, você que tá escutando aí, se você é um concept artist, tá? E você trabalha na indústria, eu acho que foi um clique que me deu esse final de semana, que eu tava estranhando. Há um tempo atrás eu vi alguns artistas, tipo Masei Kuchara, que são caras de concept usando Houdini, sabe? Usando Houdini pra paradas específicas, assim. E daí esse final de semana, eu comecei a experimentar com o módulo de criação de terreno do Houdini. Fabuloso. Sabe? Só que eu entrei na parada, assim, e ele é tão simples e tão complexo, assim, tipo, que dentro do mínimo que eu sabia usar, eu já conseguia fazer, tipo, coisas muito complexas, assim. Meio-dia eu fiz 3 terrenos diferentes, assim, sabe? Com muita complexidade. Então eu também acho, assim, uma coisa é você ser artista do software. Outra coisa eu quero usar, tipo, por exemplo, se você é um concept artist e quer usar um módulo de terreno do Houdini, cara, a navegação do Houdini é muito simples e muito parecida com os outros. Em um dia você aprende terreno de Houdini de boa. Então, em um dia você aprende Houdini. Uma coisa é você entender o pipeline todo, mas às vezes acho que pra algum cara que quer, eu quero exportar um terreno aqui e quero levar pro Maya. Eu quero fazer um match paint, eu quero fazer um cenário aqui, exportar um terreno e fazer isso. Eu quero fazer um scattering, sabe? Que eu tava testando ontem à noite o scattering. Tem algumas coisas dentro do Houdini que são, tipo, muito fáceis de usar. O módulo de terreno, eu, tipo... Cara, pra mim fazer a mesma coisa no Maya, eu ia ter que dar uma volta tão grande. Eu ia ter que escolher um monte de mapa de satélite, sabe? Tipo, é muito simples assim. E o resultado que ele dá e que você chega é aquilo que o Ivan falou.
Se você aprende o Houdini full, você vai ser o cara mais produtivo, vai conseguir fazer os bagulho mais grande, tipo, com mais escala, mais foda o possível, assim. Mas eu também acho que, às vezes, pra quebrar o gelo, dá pra você começar a introduzir... Em pequenas coisas. Em pequenas doses no seu pipeline, sabe? Pô, o terreno tá sendo interessante. Talvez isso, daqui a pouco, te traga o interesse. Ah, eu vou querer criar uns volumétricos aqui pra exportar, tipo, os VDB pro Maya pra poder fazer a minha iluminação. Saca? A galera deve estar entendendo. Porra nenhuma. Saca? Mas podem ter poucas coisas lá que você usa pra isso. Por exemplo, eu tava vendo... Aí eu comecei a olhar o Masayu Kuchihara, tipo, vendo... Pô, ele tá usando basicamente o módulo de criação de terreno, o scattering e uma destruição de elemento muito básica, sabe? Aquele nó de shattering dele, que ele divide. Esse, né? Fabuloso. E daí ele liga a simulação e derruba as paradas, sabe? Aí você olha assim, pô, esse cara tá usando o Houdini, teoricamente, mas de um jeito muito simples, que tá implementando uma parte dele ao pipeline. E aos poucos, conforme a necessidade vem, ele vai entrando mais no software. Porque se você... Acho que... Eu concordo com o Ivan, se você quer entrar full... Aí é um software mais difícil mesmo. Mas às vezes, se você quiser entrar devagarzinho, assim, sabe? Tipo, eu vou pegar só um módulo de terreno lá, exportar essas texturas pra fora e já era. Aí pode ser um negócio menos assustador, assim. Porque o que eu tava percebendo esse final de semana é que, tipo, ele é muito técnico, mas dependendo da abordagem que você pode ter, ele também pode ser muito artístico. Sabe, por exemplo, aquele módulo de terreno. Cara, pra você fazer... Galera, digita aí, Houdini Terrain. É bizarro, assim. A gente pode até mostrar na live de hoje. É bizarro, cara. Você vai pintando máscara, vai adicionando noise... E, tipo, é muito artístico o processo, sabe? Você tem um controle muito rápido. E quando a gente fala de artístico, o cara olha, 3D nunca é artístico. Quando a gente fala artístico tipo, você precisa efetuar o mínimo de operações possível pra chegar num resultado visual ali, sabe? E você vê que, tipo, sei lá, com 5 nós, você já tem, tipo, um bagulho muito foda, assim. Eu fiquei... Caralho, isso daqui é meio mind-blowing, assim. Tipo, porque pros outros softwares é muito mais complexo fazer qualquer coisa. Você não tem tanta visualização daquilo que você tá vendo, sabe? Tipo, no Maya a visualização seria bem tosca daquilo. Lá você tem uma visualização super complexa, com alta contagem de polígono, é bem foda. A viewport deles é uma das melhores de longe. É muito bom, assim. Mostrar coisas na interface. Então eu acho que se você é um artista, talvez dê pra você dar uma Então, do fuçada, ponto de sabe? vista de artista, eu assustei um pouco falando da parte técnica pra você ser um full artista 3D, mas a SideFX tem buscado nos últimos anos a criar ferramentas mais acessíveis. Então, eles chamam de Shelf Tools, são ferramentas que ficam na parte superior ali do Houdini, que você vai clicando e ele vai te dando resultados prontos. É prático para artistas, mas a questão é que o Houdini não é só isso. Por isso que eu comecei do lado... Tem muito mais coisas. Exatamente. Mas você consegue fazer explosões, fumaça. Então, eu diria que talvez, como pensando no Maya ali, como clicou e fez uma explosão, o Houdini também tem isso. Ele também tem lá, clica, faz uma explosão, faz fogo, faz partículas, faz chuva. Mas ele é muito mais terreno, que isso, né? Só que o Houdini é muito mais que isso, sabe? Então, talvez eu tenha começado assustando a galera... Porque o Houdini tem uma curva de aprendizado maior, ele é mais difícil, mas ele também tem coisas práticas e fáceis. Então, eu quero fazer uma explosão rápida. Houdini vai ser o mais rápido porque você vai dar um clique na interface, você vai ter a melhor explosão na face da Terra. Melhor sabe? que 2 horas do mar segurando. Ele é muito rápido, as simulações dele são muito rápidas. E eu acho legal a gente falar dos recursos que tem no Houdini, sabe? Sim. O que é o Houdini, sabe? A gente falou agora que é um monstro, faz tudo, é um DC, ele faz tudo, mas ele é especializado em simulações dinâmicas e criação de cenários gigantescos. Então você vê a cidade lá, você vê aquela câmera no meio do filme passando por tudo assim. Aí você pensa, esses caras modelaram prop por prop? Não. Houdini. Existe uma parada chamada modelagem procedural e o Houdini é um mestre nisso. O que é modelagem procedural, Ivan? Modelagem procedural é você modelar por nós, você não modela na interface. Então, quando se configura um extrude, você meio que... Eu vou falar a palavra programa, mas não entendo programar, colocar ser um script, mas você usa os nós de uma maneira que eles são reconfigurados e, por exemplo, podem gerar vários prédios diferentes a partir de uma mesma hierarquia de nós. Então, é um pouco confuso o conceito... Mas é como se você fizesse um prédio e você fosse variando parâmetros da tua hierarquia de nós e você conseguisse gerar outros tipos de prédios. Tipo, imagina que você tem um prédio lá e daí o Ivan fez tudo, o bagulho fez a porta, fez a janela. Então, se o Ivan quiser, ele pode usar um atributo lá, em vez de... Ele pode escalar o prédio inteiro, ou ele pode diminuir só o tamanho das janelas. Ou aumentar o número de janelas. Ou aumentar o número de janelas. O número de portas. Ou mudar a textura, né? Ou mudar o tipo da janela. Isso. E daí isso daí você coloca numa segunda rede de nós
e você, por exemplo, começa a espalhar esses prédios variando esses parâmetros. Sim. Então, você começa a ter prédios diferentes numa mesma cidade, numa mesma hierarquia de nós. Então você pode ter, tipo, um gerador de casinha. Gerador de qualquer coisa. Gerador de árvores, casinhas, de mundos. Então, ele é muito inteligente porque você vai trabalhar com uma hierarquia de nós, e essa hierarquia de nós é customizada, ela mantém um histórico para quem mexe em Maya. Sim. É um histórico que é muito mais inteligente do que o histórico que vocês conhecem no Maya. Porque você vai modificando esses parâmetros e você vai realmente aproveitando o que está acontecendo lá naquele nó de extrude. No Maya, vocês sabem que de vez em quando se muda algum parâmetro, ele ferra uma seleção ou ele acaba com... Sim. Isso é um dos motivos que você não faz nada na interface, porque mesmo uma seleção dentro do Houdini, eu selecionei algumas faces, essa seleção tem que ser pensada via nós. Então, quando você modela procedural, uma analogia que eu tava vendo esses dias num podcast, que quando você faz modelagem procedural, é como se você tivesse um registro do tempo inteiro, sabe? Tipo, eu tenho as 24 horas de modelagem que eu fiz. E se eu quiser, se você fazer do jeito certo, você pode voltar lá pra hora zero, modificar o negócio na hora zero, e daí você vai ter um efeito na hora 24 no seu modelo final. A alteração vai ser propagada na hora 24. Sabe que essa analogia eu achei perfeita, assim, tipo... É excelente. Então, tipo, é totalmente não destrutivo. Você não, já no Maya, se você quiser voltar 24 horas atrás, esquece. Você vai ter que criar o cubo de novo e começar a dizer... Você vai voltar no máximo 20 Ctrl Z atrás. Se voltar! Estou interessado, achei muito foda. Só que assim... O Houdini, sempre quando a gente conversa sobre programas, sobre aplicações na indústria, ele aparece, assim, bem de vez em quando, assim, do meu ponto de vista, né? Eu não vejo ele aparecer tanto. Então, eu queria perguntar pra vocês, tipo, onde que ele é usado? Em tudo. Hoje ele é cada vez mais usado, assim. Eu diria que ele tá chamando a atenção do mercado num ponto em que tá fazendo a Autodesk correr atrás e desenvolver um Maya, porque ele tá entrando muito forte. Dá o exemplo do Bifrost. A Autodesk tá muito ferrada, né, cara? Tipo, ele tá correndo atrás do Houdini, atrás do Blender. Mas isso tá todo mundo querendo furar a cabeça deles. Mas isso é bom pra gente. Mas isso é bom pro usuário. Com certeza, tipo, essa concorrência é ótima. O Bifrost, o novo Bifrost no Maya, pra quem não sabe, o Bifrost, o sistema de simulação dinâmica do Maya, ele foi... A Autodesk comprou uma empresa... Do Naiad. E fez uma implementação bem ruinzinha do que era o Naiad dentro do Maya. E agora, em 2019, 2020, eles colocaram realmente o Naiad dentro do Maya, com um sistema nodal muito legal. Eu tô estudando, ele ainda é pesado comparado ao Houdini. O Houdini, né? Mas isso é porque o Houdini tá ganhando mercado. Então, a Autodesk... Isso é uma resposta direta ao Houdini, né? A Autodesk sempre foi o software que melhor fazia explosões, melhor fazia... Tudo, né? Tudo. Simulação de cloth. Hoje em dia, é o Houdini de longe. Ele não chega, o Maya não chega nem perto. O Maya, nessa questão de simulações dinâmicas de roupa, explosões, o Maya não chega nem perto. Sabe? Acho que nenhum software chega perto do Houdini nesse sentido, né? Nesse sentido, tem nenhuma concorrência direta. Você vê bons usuários que mexem em Naiad, a simulação de líquidos Naiad é muito boa, a simulação de pequenos fluidos é boa, mas a velocidade do Houdini, quando você começa a mexer e fazer isso, Naiad não absurdo. Parou de vender já? O Naiad acho que parou. Naiad é o Bifrost. É o Bifrost do Maya. Eu falei Naiad, mas é o Bifrost do Maya. Sim. O desempenho do Houdini é absurdo. E falando já um ponto que eu acho muito legal do Houdini é a evolução do Houdini. Eles evoluem em tecnologia muito rápido. A evolução deles é semestral praticamente. É bizarro. E é bizarro a quantidade de tecnologia que eles colocam em cima do Houdini. Eu acho engraçado que no final dos vídeos das versões novas do Houdini, no final tem tipo uma lista de todas as paradas que eles atualizaram. E daí tipo, você tem uma demo reel de 2 minutos e meio mostrando imagens. Aí no final você tem tipo mais 2 minutos e meio de crédito, só mostrando o nome das paradas que eles fizeram novo. Sim. Então, na indústria, até onde eu sei por boatos, a Pixar é quase full Houdini pipeline, fora as ferramentas internas. Então, eles não têm mais quase nada em Maya. Todos os grandes filmes utilizam Houdini para essa coisa de criar grandes cenários, explosões dinâmicas, tecidos. Não que não se utilizem plugins para fazer isso, para tecidos principalmente, que tem o Marvel's Designer, que é muito bom. Sim. Para cenários grandes também tem o Clarice. Tem o Clarice, você tem pipelines usando Katana, Clarice. Então... Mas ele tá competindo com parada, tipo... acho que a parada chave aí é que, por exemplo, o Houdini é um DCC. Ele é um software que faz tudo, que ele tá na mesma gama do Maya do Max. Só que você pega o Clarice, ele já é um software que e o Katana são softwares específicos para uma porção do pipeline, assim. E o Houdini tá, tipo, ao mesmo tempo que ele é um DCC, que ele tá competindo com esses softwares maiores, ele também tá começando a competir com Solaris agora, com esse módulo de geração de terreno, também tá começando a competir com o Clarice, com
com o Katana. Eu tava vendo uma palestra da Blue Sky, o pessoal da Blue Sky lá, fazendo luz e look dev. Só em Solaris. Só em Solaris, sabe? Solaris é um novo sistema de renderização do Houdini. Ele utiliza uma tecnologia da Pixar chamada USD, que é Universal Scene Description, descrição universal de cena. E o render dele, por sinal, tá bem ruizinho, porque ele tá migrando do render chamado Mantra, e eles estão criando um novo render chamado Karma. Na real, eles estão apostando muito na tecnologia da Pixar agora pro Houdini, que é o renderman da Pixar. Mas espero que o Karma dele se torne um bom renderizador, né? O Mantra era um render pesado ainda. Karma é o nome do renderizador? Karma é o nome do renderizador. É um bom, porque normalmente a gente sofre no renderizador. Exato. Esperando render com bugs. Mas é um nome excelente. Beleza, vocês falaram sobre o Houdini ser muito poderoso na questão da modelagem procedural e nas simulações dinâmicas, né? Mas vocês ainda não pincelaram o que seriam essas simulações dinâmicas, né? Pra quem não tá habituado com essas nomenclaturas e por que ele se destaca também nessa parte. Bom, acho que legal. A melhor analogia de simulação dinâmica é: quero explodir, botar fogo, botar fumaça, fazer chover, colocar tecido. A simulação dinâmica são pequenos programas que simulam coisas da vida real. Falando sobre fogo, faz simulação de fogos, de fluidos líquidos, viscosos, simulação de gelatinas, que são soft bodies. Então é uma categoria de programas que estão dentro do Houdini que fazem simulações da vida real, de coisas da vida real. Destruição de paredes. Exatamente. De tudo. A grande questão do Houdini é que o sistema nodal dá uma flexibilidade para o usuário e uma flexibilidade artística que vai muito além do que os outros softwares fazem. Normalmente, quando você quer fazer uma coisa no Maya, no Blender, você vai lá e fala, eu quero que saia fumaça. Você tem um nozinho que faz a configuração da fumaça, ou no Attribute Editor do Maya. No Houdini, você cria uma hierarquia de nós que começam a fazer a fumaça acontecer. E você pode colocar mais programas para ajudar nisso, você pode colocar regras para os colisores, para a maneira que o fluido vai colidir, você pode colocar os fields nele, que são as forças que vão interagir, e tudo isso é programável, tudo isso você pode criar hierarquias nodais, então você começa a falar, quando eu falo sobre a curva de aprendizado dele, é que tem tanta coisa para você fazer, uma simulação que às vezes pode ser simples, mas tipo, é tanta coisa no sentido, você pode fazer tanta coisa, é tão poderoso que você pode fazer com poucos nós no Houdini, que é imbatível comparado a qualquer outro software. Aí vale um exemplo. Imagina na vida real aqui que você consegue fazer uma explosão e você consegue... O quê? E você consegue... A gente explode um bagulho e você não consegue controlar a velocidade do vento, a maneira como que o fogo reage. No Houdini, você consegue controlar o tempo da explosão, a forma da explosão, quanto de fumaça sai, sabe? Você consegue ter, tipo, um controle artístico as de propriedades tudo. físicas disso, você pode usar programação ou outros nós para definir como o calor vai ser dissipado no ambiente. Exato. Ou mesmo que a parte, para quem começa no Houdini, normalmente começa quebrando coisas, sabe? Antes de você explodir um objeto, você faz a fratura do objeto em partes para você ter controle artístico de como o teu objeto vai quebrar. O Houdini tem muitas ferramentas e muitas técnicas só para quebrar um objeto. Então, o objetivo é que você quebre o objeto artisticamente antes da explosão acontecer. Exato. E isso ele é único e monstro na face da Terra. Né? Só ele permite esse controle artístico. Então, você pode definir como é a aparência interna de cada peça, qual o tamanho das peças, como elas quebram, para depois você pensar no processo de explosão. Sim. Então, a quantidade de técnicas que você pode usar dentro do Houdini para fazer uma explosão que tecnicamente é simples é muito ampla. Sim, quando eu lembro de um carinha que eu conheci no Freela, que o carinha falava assim, no 3D, nós somos deuses. Nós controlamos a criação de tudo, do tempo, dos elementos. Ouvindo falar isso, me lembrou desse cara, porque, tipo, é foda, né? Você tem um controle de tudo, assim. É um controle absoluto. Você tem controle artisticamente de umas paradas que, tipo, porra, uma simulação de água. Mas, sabe? Tipo, mais uma vez, tipo, o Houdini tem ferramentas pra você clicar e quebrar automaticamente o objeto. Ele faz isso de maneira automática também, mas o legal de falar do Houdini é que ele é muito mais do que isso, sabe? Fica muito mais foda se você for lá e fizer exatamente, a curva de aprendizado do Houdini está muito relacionada até o quanto você quer ir pro fundo do buraco, porque ele
Ele é muito amplo. Então, eu quero fazer uma explosão rapidinho, você vai lá, clica na explosão de vez em quando. Até eu clico lá, clica, faz uma explosão rápida e tá pronto. Ele tem uma puta configuração, mesmo assim você vai ter um puta controle, mas quando você quer algo mais, quando você quer começar a ter um diferencial de pensar em um diferencial do teu material mesmo, aí sim o Houdini, aí estamos falando de Houdini, aí ele se torna uma ferramenta muito poderosa. Sim. E ele não tem muito limite técnico, ele aguenta uma quantidade de geometria e simulação absurda. Ele é muito estável. A gente tava vendo um vídeo ontem de uns malucos que fizeram uma simulação de Uma cachoeira. Acho que era uma simulação de 12 km em escala real o bagulho. De uma cachoeira. De uma cachoeira. E só os arquivos de simulação da cachoeira deram o quê? 1 petabyte? 1 petabyte. Porra. De informação. Porque 1 petabyte é 1000 terabytes, né? 1000 terabytes. Então, o bagulho era louco. Olha o tamanho do negócio que a parada consegue simular, sabe? E era muito complexo, né? Era muito complexo. Então... Com resultado alucinante. É, alucinante, assim. E não era um estúdio muito grande, não era uma LM, sabe? Tipo, então... Acho que ele dá... Você pega o Houdini hoje... Eu acho que a gente tá na melhor época pra qualquer software, na real. Porque hoje tá tudo tão mais acessível, sabe? Você tem mais... curso de Houdini. Será que a gente vai ter um curso de Houdini aqui na Revolut? Quem sabe um curso de Houdini surgirá. Você tem um software, ele tá mais amigável, né? Comparado com o que ele era uns anos atrás. Todos os softwares são mais amigáveis. Sabe? Então, tipo... Acho que hoje é o que eu falei pra vocês lá no começo. Pô, você pega um artista de concept art, o cara tá usando o Houdini. Sabe? Então, acho que hoje a gente parou com essa papagaiada de não, isso daqui não é pra fulano, isso daqui não é pra Beltrano. Acho que é mais do que você tá disposto o Houdini, como todas as outras ferramentas, é uma ferramenta mais pra te deixar mais livre artisticamente. Eu acho que você tem que pensar nisso, sabe? O que você vai atingir de imagem final com ele, onde você vai chegar com ele. E como o Ivo falou, você pode fazer tudo. Literalmente tudo. Tudo nele, sabe? Então é, tipo, insano, assim. É possibilidades infinitas, assim, no Houdini. E aquele sonho lá de você fazer aquela cidade ou aquele planeta que você explode, é só o Houdini que vai satisfazê-lo. Ó a dica para Autodesk melhorar todo o sistema de Bifrost. Vou começar a usar Houdini, eu vou terminar meus modelos, daí eu vou botar no Houdini e vou explodir eles, falar pronto, pra quem for começar, acho que o primeiro contato com o Houdini, a interface é bastante diferente dos softwares tradicionais. Exato. Então, não se assustem, tentem abstrair o que está acontecendo na interface e vão tentando se familiarizar. Ele tem muita informação. Tem bastante informação, então se acostumem com o que é trabalhar com os nodes ali. Mas a navegação dele é bem simples, é igual o Maya, igual o Max. Rotação de câmeras, é tudo igual. Os nós são meio embaçadinhos, assim, você leva um tempo pra clicar na sua cabeça, assim, vai demorar. Pra mim, pelo menos, tá demorando um bom tempo pra mim mudar o switch, assim, que eu tô tentando aprender do jeito mais chato, que é, tipo... Mas daí tem módulos separadinhos. Aquela coisa, o Gustavo mexe em Maya há muito tempo. Então, talvez um usuário que nunca mexeu com um pack de 3D, talvez ele se familiarize muito mais fácil ao Houdini do que alguém que já tem um Porque a gente sempre fica puxando, preconceito do que é. A gente fica sempre puxando lá, putz, mas no Maya eu faço isso assim. Como é que eu faço isso que eu faço no Maya? E no Houdini, às vezes, você não tem que pensar. Pensa que você não faz do jeito que você faz no Maya. Então, você não tem que procurar desse jeito. Você tem que entender, esquecer o jeito que você fazia e entender o jeito que o Houdini faz isso. Isso é a parte mais difícil. Porque às vezes a gente tá buscando, é que lá tinha um outliner desse jeito. E daí eu buscava as geometrias assim. Aqui o objeto não tá numa pasta, ele tá num contexto, sabe? É outra viagem disso. O outliner do Houdini é completamente diferente do que faz o Maya. Exato. Então, às vezes a gente busca similaridades, mas não tem muitas similaridades. Isso pode ser tipo um tiro no pé, assim, sabe? Pra você aprender. Quando a gente aprende modelagem, a gente vai usar basicamente os mesmos conceitos em Maya, em ZBrush, e usando o Houdini também. Mas seria a mesma coisa assim, tipo, essa lógica de modelagem ou vai mudar também no Houdini? Se você quiser modelar próprio por próprio, é a mesma lógica pra tudo. Mas se você quiser fazer modelagem procedural, daí já outra lógica parada. Porque na modelagem procedural, a seleção ou usa nodes de seleção ou usa script de seleção. Porque você tem que scriptar a seleção prevendo que se você alterar o histórico que tá lá pra cima na tua hierarquia de modelagem, a seleção tem que ser inteligente o suficiente para pegar essa seleção nova de maneira correta. Então, por exemplo, eu vou fazer uma seleção para depois aplicar um extrude. Essa seleção tem que ser inteligente, porque se eu modificar a quantidade de vértices do polígono que está acima, eu posso simplesmente... Ela não vai fazer sentido, que é o que acontece no Maya. Você faz uma seleção, modificou a quantidade de vértices de um quadrado, você perdeu tudo que você estava fazendo. Então, no Houdini, você tem que pensar de uma maneira um pouco mais inteligente em como criar toda essa rede de nodes, de nós. Tipo, a questão maior também é que, tipo, pra você modelar próprio, a teoria é a mesma. É tudo modelar subdivisão, é tudo igual.
Só que não vale a pena fazer isso lá, por enquanto, sabe? Por enquanto não vale a pena modelar desse jeito lá. Eu acho que pra modelagem, vamos ser bem sinceros, modelar... vamos lá. Sendo bem sério, modelar, vamos falar que o Blender ou o Maya são softwares que têm um paradigma muito melhor para modelagem do que o Houdini. O Houdini tem como fazer modelagem por viewport, mas ele não foi pensado para isso. Então, eu diria que se quer só modelar props e modelar personagens, talvez o Houdini não seja a melhor opção. Exato. Mas se você é um kamikaze e gosta quer fazer coisas gigantes, descobrir outros softwares... Talvez seja um bom ponto de início. Exato. Legal. Se você tem aquela ambição de fazer aquele cenário gigantesco, explodir coisas... Se você é aquele cara que destruiu o castelo de areia dos amiguinhos quando era criança, exato. É o seu momento. Outra dica legal é que o Houdini tem uma... aquele maluco que botava bomba na privada no seu ensino fundamental, esse é o software que você sempre sonhou em ter. E você não vai matar ninguém por isso. Uma outra informação legal é que o Houdini tem a versão Apprentice, que é free. É só pôr o e-mail no site deles e vocês têm a versão atualizada quase que diariamente, se vocês quiserem. E é infinita, né? É infinita, Enquanto você é estudante, apprentice, você tá usando... Ele só não exporta modelos em Alembic ou animação e faz um render em HD com uma marca d'água. Mas pra quem tá estudando, é a ferramenta ideal. Uma coisa legal do Houdini também é que eles se preocupam com o pequeno usuário. Eles têm uma versão indie que custa $300. É isso, $300, $299. Então, pra quem tá começando e também pensa em entrar no mundo do freela em Houdini logo, ele é acessível pra quem tá começando. E daí não fica aquele caminhão de $1.000 que você pode pagar pra usar um software. O preço do Houdini é $8.000, né? O preço do Houdini Full. Pra estúdio é caro, né? Mas pra freelance é legal. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do Houdini, que tenha tirado essa... Ou se assustado. Esse medo. Não assustou ninguém, não. Aposto que todo mundo ficou mais empolgado, porque parece ser bem maneiro mesmo. Qualquer dúvida que vocês tenham, não deixem de deixar aqui nos comentários, que a gente responde na semana que vem. Vai ter a live com os meninos hoje, então também se vocês quiserem colar lá e ver o Houdini de uma forma mais visual, é uma ótima oportunidade. Se você também estiver ouvindo, sei lá, daqui 10 anos, a live tá lá no canal também. Vai lá ver que vai dar certo. E é isso aí. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Obrigado, gente, por ter participado aí. Valeu. Falou, galera. E é isso aí. Daqui a pouco tem sessão de comentários e a gente se vê semana que vem, beleza? Valeu, falou. Então, pessoal, começando aqui mais uma sessão de comentários sobre o episódio da semana passada, que foi sobre o guia de impressão para artistas, onde a gente conversou com o Léo e com a Ana sobre as particularidades de se pensar na sua arte no futuro, né, como ela vai ser impressa e tudo mais. Hoje, para me ajudar a responder os comentários, estou aqui com o Léo. E aí, galera? Que estava no episódio da semana passada, e temos algumas coisas para comentar. A primeira delas, muito importante, que um dos nossos ouvintes atentou para uma coisa bem importante, foi o Delirium, não sei como é o seu nome, mas esse é o nome dele no YouTube. Ele atentou sobre uma fala do Léo, que foi: o perfil de cor da máquina da gráfica pode ser RGB. Isso existe? Então acho que o Léo pode falar melhor para vocês sobre isso. Então diz aí, Léo. Corrija aí essa canelada que você deu. Eu acho que simplifiquei demais minha resposta no podcast. Eu realmente falei isso, mas isso, até onde eu sei, não é possível imprimir em RGB. O que eu tentei dizer foi que às vezes você disponibilizar o arquivo original, ou às vezes algumas gráficas até aceitam o arquivo em RGB, a gráfica fazendo a conversão de cor lá na máquina delas, com o perfil de cor delas, fica um resultado melhor do que você tentar converter as cores no Photoshop. Uhum. É só isso que eu tentei falar aí que eu não disse. Eu até respondi ele lá no comentário do YouTube. E a regra é essa: entre em contato com a gráfica e vê qual tipo de arquivo eles suportam, qual que eles preferem e se eles preferem fazer a conversão de cor eles lá ou não. Geralmente gráficas que atentam mais para essa questão de impressão mais fiel, vamos dizer assim, vai preferir fazer a conversão do teu arquivo eles mesmos, né? Mas aí é uma questão de você confiar na gráfica também, ou fazer prova de cor. Sim. Então, muito bem. Está aí a dúvida esclarecida. E vamos ver mais alguns comentários. O próximo seria do Iago Diel. Ele comenta pra gente: gostei muito do podcast, pois me senti em casa com participantes designers gráficos, como eu. Gostaria de saber mais sobre como fechar um arquivo para imprimir em grandes formatos. Sei que para um outdoor, como vai ser visto de longe, a resolução não precisa ser tão alta, mas no caso de uma arte num tamanho intermediário, como um A0, tenho dúvidas se é melhor deixar em alta resolução, mesmo o arquivo ficando muito pesado.
E a minha resposta é sim, o arquivo vai ficar pesado. Dá pra ver que o Iago entende de impressão, porque realmente outdoors não são feitos em alta resolução. Se você tiver a oportunidade de um dia chegar perto de um outdoor, vai ver que ele é baixíssima resolução. Mas num arquivo tamanho intermediário, como um A0, como disse o Iago, o arquivo acaba ficando pesado sim. O que você tem que imaginar é se esse cartaz ou esse material que você está fazendo vai ser visto de perto, e se ele tem informações muito pequenas. Às vezes um cartaz de filme, por exemplo, que tem umas informações muito pequenas de quem dirigiu e tal, lá embaixo, pequenininho, se você fizer em baixa resolução, ele vai pixelar, você não vai conseguir ler, né? Então, o arquivo acaba ficando gigante mesmo. A dica que eu dei pra ele lá nos comentários foi de... Se for no caso de um cartaz com informação, ele pode fazer o arquivo com os títulos, né? As fontes em vetor, ou no CorelDRAW, ou no Illustrator. E a parte do fundo, se vai ter uma imagem complexa ou uma pintura, ele pode mandar isso separado desse arquivo de vetor para gráfica. Aí ele consegue diminuir mais o peso desse arquivo. E também ele pode fazer teste de impressão. O teste de impressão ele sempre vai ser a regra. Em resoluções menores do que 300 dpi. Pode fazer em 200, 150, para ver se na impressão ele vai ficar muito pixelado ou não. E ele não precisa imprimir a arte inteira. É claro que vendo a arte inteira é melhor, mas ele pode pegar, por exemplo, áreas que ele acha que vão ser mais complicadas, tipo, efeitos de degradê em cima da imagem ou de informações escritas muito pequenininhas e recortar isso e mandar para imprimir em escala na gráfica, em resoluções diferentes. Daí ele consegue economizar tinta, papel, tempo e dinheiro. Maravilha. Mais um comentário sobre o tema é o da Sofia Oliveira e ela comentou pra gente o seguinte: eu trabalho com ilustração, mas me formei em design gráfico, então já sofri um pouco com impressões de trabalhos nas gráficas. Mesmo assim, ainda hoje tenho problemas com impressão. Lembro da minha primeira participação no concurso do Utopia, o de folclore. Fiz um boitatá e ele estava em uma noite com fogo azul. Saiu verde, saiu branco, saiu muito escuro ou muito claro. Enfim, aprendizados. Gostaria de um cast falando como eu sei que o meu computador está com uma boa configuração de cores. Eu percebo bastante diferença na impressão quando faço desenhos no iPad e quando faço no computador. Existem alguns testes que podemos fazer no próprio computador, mas mesmo assim, às vezes não é o suficiente. Lógico que o ideal é ver diretamente com a gráfica, mas quando por algum motivo não temos essa opção, existe algum ponto de partida seguro ou padrão? O que eu recomendaria para a Sofia é que ela, se ela não quer na correria ir para gráfica, ela tem que ter um bom monitor, porque isso influencia bastante na fidelidade de cor. Você pega esses monitores mais baratos, eles não têm uma boa resolução de cor, você não consegue nem calibrar eles direito. Então, se você quer correr o risco, é bom ter um bom monitor. E daí você consegue ver melhor como é que vão ficar as cores. Eu já tive muito problema com, sei lá, uma cor que eu achei que era um amarelo claro, na impressão saiu cinza. Isso que ela tá relatando é bem comum acontecer, sabe? Sim, até em alguns vídeos que eu fiz aqui no canal, que são aqueles vídeos ilustrados. Tipo, eu tava trabalhando com personagens que são cinza. Sim. Só que quando eu vi em outro monitor, tava azul. Sim. Mas, tipo, é só naquele monitor, sabe? Então é bem perigoso isso pra gente que trabalha com cor, né? Então um bom monitor te ajuda a, sei lá, tentar prever como é que vai ficar a impressão e manter ele calibrado também. Porque tem muita gente que tem bons monitores, mas não calibra o monitor. Então tem alguns softwarezinhos que você baixa, ou até alguns dispositivos físicos mesmo que você compra pra botar na frente do monitor e testar a quantidade de luz, se aquela cor tá saindo pura ou não, fazer testes mesmo. Mas a própria calibração do Windows já ajuda um pouco para definir contraste, gama, etc. Porque às vezes, já aconteceu comigo uma vez na impressão de um portfólio, eu mandei para impressão um arquivo e uma máscara que eu tinha posto no fundo da arte, ela saiu muito nítida. Saiu um retângulo no fundo da minha arte e não era pra ter aparecido, era pra ter dado só, sei lá, um gradiente circular. Não era o efeito na impressão foi completamente outro, sabe? Então, muitas vezes é o monitor que tá descalibrado. Porque quando ele tá muito escuro, às vezes você não vê coisas que você deveria estar vendo, ou tá muito claro também, então é bem complicado. Não tem, assim, um atalho, o ideal é ver direto com a gráfica, como ela diz, o ideal é isso. Mas uma coisa que eu recomendo, no caso, se essa arte for para impressão, é fazer em CMYK mesmo. Não tenta fazer em RGB, porque o RGB, isso, como a gente falou no podcast, o espectro de luz, de cor, é de luz, né? Então ele vai muito além da tinta impressa no papel.
Então, sei lá, tons de verde, geralmente verdes muito claros, verdes neon. Cores neon em geral não funcionam muito na impressão. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Se fizer em CMYK e tiver um bom monitor, diminui a chance de erro. E uma outra dica que ela pode fazer é abrir essa mesma arte que ela tá fazendo no celular. Porque às vezes a calibragem do celular é melhor, a resolução é melhor, e aí você consegue ver o que tá estranho. Então, ter um segundo monitor ajuda. Legal. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado pelos comentários. Espero que a gente tenha ajudado vocês agora a tirar essas últimas dúvidas, a corrigir esses pequenos equívocos aí. Obrigado, Léo, por estar aqui e ajudar as pessoas. Convite. E é isso aí, recebemos também várias sugestões de vocês com coisas relacionadas a essa parte um pouquinho mais técnica aí de como pensar antes de começar a produzir as artes. Levamos tudo em consideração. Então, muito obrigado a cada um que deixou o seu comentário. Não deixem de continuar comentando para a gente sempre poder continuar conversando nas semanas seguintes. E é isso aí, muito obrigado. Deixem os comentários sobre o episódio de hoje. E é isso aí, um beijo, um abraço, falou. Tchau, galera.